Na semana passada, eu lembro que o pastor Vanderlan me ajudou, não foi, pastor? Nós ministramos o seguinte, né? Nós ministramos que o reino de Deus é contramão ao mundo. E a gente ia ditar praticamente 10 pontos que o Senhor colocou em meu coração. Nós falamos, eu acredito que 5 pontos. Que o reino de Deus é contramão ao mundo. O Senhor, Ele falou que o reino de Deus não viria daqui nem dacolá, que o reino de Deus estaria em vós, em nós. Amém? Nós sabemos que a porta do reino de Deus é o arrependimento. Nós sabemos que o reino de Deus, ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Então, como que o reino de Deus está em nós? Por meio do Consolador que habita em nós. Glória a Deus. Nós já sabemos tudo isso. E nós sabemos que nós já vivemos nesse reino. A nossa mente, né, já vive nesse reino. Por isso que eu digo que nós já vivemos a eternidade desde que a gente aceite o Senhor Jesus. Quando a gente aceitou o Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, não terá a vida eterna. Então, nós temos a vida eterna. Então, nós somos, de fato, habitantes desse reino de Deus. Fazemos parte da família celestial. E aqui nós temos que aprender a cultura desse reino, a viver nesse reino, como homens e mulheres que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. Amém? E aí veio a palavra. Tem várias palavras lá no canal. E veio essa palavra. Alguns paradoxos. Paradoxos que nos ensina como estar nesse reino. Por exemplo, nós falamos, número 1, que nós enxergamos as coisas do visível olhando para o invisível. Nós falamos sobre isso. Depois você pode ir lá no YouTube e ver a palavra. O reino de Deus é contramão ao mundo. Número 2, nós vimos que somos os primeiros quando servimos. Glória a Deus por isso. Depois nós vimos que somos exaltados quando nós somos humilhados. Isso tudo é o reino de Deus. Você vê que é totalmente contramão, né? Então eu sou grande quando eu sirvo. Eu sou exaltado quando eu sou humilhado. Isso são princípios do reino que estão sobre a nossa vida. Glória a Deus. Nós vimos também que tornando-nos sábios pela loucura da pregação, porque a pregação é loucura para o mundo, mas é sabedoria para nós. Sim ou não? Nós vimos também que nós somos livres, porém somos escravos da justiça. Somos servos da justiça. Somos escravos de Cristo, servos de Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos na graça sim, mas nós estamos presos na morte e na ressurreição, no sangue de Cristo Jesus. Sim ou não? Amém? Então tudo isso faz parte de viver nesse reino. Então, ainda existem alguns pontos, antes da gente entrar no pronunciamento, que eu gostaria de citar aqui para vocês. Vamos ler o texto em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Por favor. Diz assim, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Então, no reino que nós vivemos, nós podemos dizer o seguinte, que nós possuímos tudo e não temos nada. Isso é um coração que eu tenho. Apesar de eu ter as coisas, de eu ter uma casa, de eu ter um carro, de eu ter bens materiais,
isso para mim não representa absolutamente nada, porque o tudo para mim é a eternidade. Então nós não temos nada, mas possuímos tudo. Então quando eu tenho uma mentalidade dessa, é porque eu não estou conectado, não estou ligado, não estou amarrado às coisas terrenas. Eu estou ligado, conectado às coisas celestiais. Então, eu não tenho nada, mas possuo tudo. Esse é meu coração. É um coração de quem não é mais terreno, mas é um coração de quem é espiritual. Então diga comigo, eu sou espiritual. E eu entendo que o não ter nada é ter tudo no reino. Lembra de que eu falei que o maior é o que serve? Olha o que a palavra diz. Olha o paradoxo. O maior é o que serve. Então eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Por quê? Porque o meu coração é um coração do reino de Deus. Diga comigo, meu coração não é mais um coração terreno. O meu coração e as minhas emoções são entranhadas no Espírito. Então eu começo a viver diferente. Eu começo a entender que eu não tenho nada aqui na terra, mas que eu tenho tudo na eternidade. A eternidade passa a ser mais importante para mim. Então um homem que não é mais preso à terra, é um homem próspero. Diga comigo, um homem que não é preso à terra, é um homem próspero. Esse homem aí é um homem livre, é um homem liberto. É um homem que quando vem um problema, quando vem uma circunstância, ele não está pegado às coisas terrenas. Ele está pegado ao tudo que ele tem na eternidade. Então, como que eu vou comparar essa vida momentânea que eu tenho aqui com a vida vindoura? Então, a vida vindoura, ela é eterna, mas o erro está no conhecimento. O conhecimento das pessoas não entenderem que já estão vivendo na eternidade. Por quê? Porque eu recebi Jesus. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, não terá a vida eterna. Então eu tenho tudo. Por que eu tenho tudo? Eu tenho tudo porque eu tenho Jesus. O que me falta? Nada. Porque eu tenho Jesus. Então se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Então as coisas que eu possuo na terra passam a ser nada diante deste contexto, apesar de Deus nos suprir em tudo que a gente precisa. Quantos estão entendendo isso? Então glória a Deus bem forte. Por quê? Porque nós estamos presos na justiça. Olha o que diz a palavra: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, a justiça da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo. E nós somos presos nessa morte e nessa ressurreição. E é isso que me torna eterno. Então isso para mim é tudo. Sim ou não? E é nisso que eu experimento do sobrenatural de Deus. É aí que eu experimento do sobrenatural do Senhor. Amém? Então esse foi o sexto, pastor. Sexto porque a gente... Aí vamos lá. Vamos mais uma passagem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Olha só. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então olha só o número 7. Quando sou fraco, então sou forte. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Isso é paradoxo. Eu sou crente ou não sou crente?
Se eu sou crente, eu preciso entender os paradoxos do reino de Deus. E isso também é um paradoxo. Assim como para ser exaltado eu tenho que ser humilhado, isso também é um paradoxo. Então, quando eu estou lá no meio de uma prova, passando por uma humilhação, eu sei que haverá a exaltação. Por quê? Porque ali se encontra uma humilhação. Então eu a recebo com prazer. Por quê? Porque vem a exaltação do Senhor. Deus vai me exaltar. Então olha o que Paulo está escrevendo. Olha, Paulo está escrevendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando eu estou passando por perseguição, quando eu estou passando por tribulação, que aparentemente é onde eu estou fraco, onde você se sente fraco, Paulo está dizendo assim: é nesse momento que o Espírito te fortalece. É nesse momento que você demonstra que não é mais dessa terra. Por quê? Porque você busca força em outro lugar. O Espírito de Deus te dá uma força que vem dele. Não é uma força natural. Não é pela força dos meus braços. Como estão entendendo isso? É a força que vem do Espírito Santo, que vem do Espírito de Deus. Então ele está dizendo: preste atenção, você está passando por perseguição, angústia, injúria, qualquer coisa desse tipo você está passando, e está fraco, então preste atenção, é nesse momento que você é forte. Isso é um paradoxo, mas a minha mentalidade ela precisa ser transformada a este ponto. Você está entendendo que a transformação da mente está no cumprimento desses paradoxos que eu estou ensinando para vocês, que todos nós sabemos, mas que a gente corre deles muitas vezes. Quando vem uma humilhação, o que você quer fazer? Justiça própria. Quando vem alguma coisa, você quer orar contrário. Você quer fazer pela força do seu braço. E no reino de Deus não é assim. Nós vimos que no reino de Deus nós temos que ser como uma criança pura. Então está acontecendo, está acontecendo. Eu estou passando por um momento difícil, estou passando por um momento difícil. E esse momento difícil, você se encontra fraco, eu me encontro fraco. Aí entra o paradoxo, presta atenção. Paulo diz assim: peraí, Satanás, você está pensando que por causa das perseguições, por causa das injúrias, por causa das angústias, eu vou me dobrar a você? Você está muito enganado. É porque nesse momento é que eu sou forte. É nesse momento que você vem que eu piso na sua cabeça. Então, transformação de mente, vivendo os paradoxos do reino de Deus. Eu gostei, Deusidete, do que eu falei agora. Vivendo os paradoxos do reino de Deus. Melhor do que contramão, né? Pandelão é top, né? Pandelão é top. Pois é que eu vou para aí, né? Vamos ver. Amém? Então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque nesse momento opera o poder do reino de Deus na minha vida. Opera o poder sobrenatural. Então é nesses momentos que nós vivemos o poder do reino. Quando nós estamos fracos, mas firmes no Senhor. Diga assim: quando eu estou fraco, mas firme no Senhor, eu experimento do poder do reino. Amém? Vamos lá.
2 Coríntios 12, 7. 12, 7 ao 9. E para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me exposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse: a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, você percebe que existe um aperfeiçoamento do poder de Deus em mim? Então eu posso dizer assim, pastor, eu triunfo na derrota. Isso é paradoxo. Aparentemente eu estou sendo derrotado, mas eu estou triunfando. Quando a gente entende isso, que isso é modelo, o que aconteceu com Jesus? Abaixo da cruz existia todo o sistema religioso, legalista, e existia todo o sistema filosófico e ideológico, que eram os romanos. Para ele, Jesus estava sendo, mas Jesus estava triunfando. Então, aparentemente, quando eu estou sendo derrotado, quando o mundo, quando o sistema pensa que me derrotou, eu triunfei. Eu estou triunfando. Por quê? Porque o que o mundo quer é que eu acompanhe o pensamento dele, o rio dele, o cajado dele, que me coloque no caminho dele, no caminho de murmuração, de reclamação. O sistema quer que eu faça isso. Mas Jesus na cruz, ele fez o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como que os assassinos dele, ele estava pedindo para perdoar? Porque isso é paradoxo. Então ele estava sendo derrotado, sim, para o sistema, mas ele estava triunfando para se tornar Senhor da glória. Então eu triunfo. Amém? Vamos mais rápido aí, porque hoje a gente tem que dar o anúncio lá. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Acho que nós já lemos aqui perto, né? Está aqui, ó. De tal coisa me gloriarei, mas porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, eu glorio-me nas fraquezas. Amém? Então, nós gloriamos-nos na fraqueza. Pastor Emerson, existe uma glória para você na fraqueza. Você é glorificado. Paulo está dizendo, na fraqueza é que eu me glorifico em Cristo Jesus. É que ela se manifesta, melhor dizendo. A glória de Deus se manifesta neste ambiente. Então, eu me aperfeiçoo. Mas esse aperfeiçoar, eu vivo a glória de Deus neste lugar. Cristo é glorificado em mim. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso, que na fraqueza Cristo está sendo glorificado em você, por meio da sua vida? Amém? Mais um ponto. Já falamos o 9. Então vamos no 10.
o 9, gloriamo-nos na fraqueza. Aí agora nós vamos ver mais um versículo. Lembre-se que isso é o paradoxo do reino de Deus. É ser crente, é evangelho na prática, que é o que nós estamos vivendo aqui, que é o que nós estamos falando aqui há um tempo. Viver o evangelho na prática. Não adianta eu só ouvir e não praticar. Eu preciso praticar o evangelho. E eu preciso entender que eu vivo num reino que é paradoxo ao mundo. Eles não se misturam. Por isso que Paulo fala da batalha entre o espírito e a carne. A carne representa o mundo e o espírito representa o reino de Deus. Há um paradoxo. É água e óleo. Então o que aparentemente é bom no mundo é ruim no reino. Como estão entendendo isso? O que aparentemente para mim é bom no mundo é ruim no reino. Mas não é assim que a gente tem que viver. Como nós temos que viver? Viver sabendo que nós somos cristãos e sabendo que essas coisas vão vir, as angústias vão vir, e eu preciso ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E Ele vive em mim. Então eu também venci o mundo. Então a minha mentalidade tem que ser essa. Porque quando Ele triunfou, eu também triunfei. Então eu vivo uma vida de triunfo. Por quê? Porque Jesus triunfou. Como estão entendendo? Não é difícil, mas são paradoxos. Porque se você for conversar com uma pessoa natural, a pessoa natural não vai entender. Por quê? Porque uma mente natural, ela não compreende uma mente espiritual. Porque para ela lhe parece loucura o que nós estamos falando. Então viver no reino de Deus, viver a pregação do Evangelho, parece loucura para o mundo. Mas é a sabedoria de Deus operando em nós. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então nós vamos ser loucura para o mundo. Mas é aí que você está crescendo. Amém? Agora olha só. 2 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10. É o último ponto. Do 8, vamos começar do 8. Para honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Está vendo, Emerson? Sendo visto como enganador, mas sendo verdadeiro. Olha o que Paulo está dizendo. Por causa do Evangelho. Ele era visto como enganador, mas ele trazia a verdade. Aí, como desconhecido, entretanto, bem conhecido. Então eu posso ser desconhecido aqui na terra, mas eu sou conhecido no reino. Como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos. Como se estivesse morrendo, mas é aí que eu estou vivendo. Eu perco a minha vida para ganhar a minha vida. Aparentemente, o mundo com certeza não vai entender isso, mas uma renúncia é morte, e morte é incenso para Deus, é perfume para Deus, é uma oferta para Deus. Mas nessa morte, é aí que eu vivo. Quando é que eu estou vivendo? Quando eu estou morrendo na terra. Paradoxo.
Então a gente vai aprender outro evangelho, outras coisas, vão ensinar que você é só a vitória, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo. Mas eu tenho que vir para a palavra, gente, sim ou não? E o que a palavra está me ensinando é o quê? Me levar para a cruz, e não enfrentar a cruz. Eu preciso ir para a cruz para morrer, porque é lá que eu encontro vida. Então, se alguma coisa na minha vida, meu casamento, alguma coisa está dando errado, alguma situação, qual é o lugar que eu tenho que ir? Para o lugar da cruz, que é o lugar de morte. Por quê? Porque é lá que vem a vida. Isso vai operar. Então, quando Jesus morreu, eu morri junto. Mas quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei junto. Eu fui vivificado. Houve vida nova em mim. E isso acontece na prática da minha vida também. Em tudo aquilo que eu morro para o mundo, tem vida de Cristo operando. Né, pastor Emerson? O que você falou para mim ontem? Eu vou morrer, não foi? Hã? Por quê? Porque Ele quer gerar vida em algo. Porque Ele quer gerar vida em algo. Esse é o pensamento de um cristão. Amém? Então, paradoxo. Aí vamos continuando. Olha só ele falando. E contudo, eis que vivemos. Então, assim, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivendo. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas alegres. Qual é o momento que eu estou passando? Talvez um dos mais difíceis da minha vida. Mas você não vai conseguir deixar de ver esse sorriso. Você vê que os meus dentes estão bonitos? Ó, eu fiz um investimento aqui, ó. Tá vendo? Só para eu poder chegar aqui e dar um sorrisão para você assim, ó. Agora eu estou vivendo luta, estou vivendo, mas o diabo não vai arrancar o sorriso do meu rosto. Não vai arrancar. Quem é ele para arrancar? Eu posso estar passando por tribulação, sim. Eu posso estar passando por dor, sim. Eu posso estar passando por injúria, sim. Eu posso estar vivendo um momento de angústia, sim. Mas o sorriso que Jesus colocou, Ele não tira. Ele não vai me impedir de fazer as coisas que eu gosto. Então, se eu tenho que descer para o quintal e eu gosto de botar um louvor lá e adorar a Deus, eu vou até mancando. Mas Ele não vai tirar os meus prazeres. Amém? Mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo. Mas possuindo tudo, nós já falamos isso. Aí você vem comigo em João capítulo 12. Vem comigo, João capítulo 12, versículo 24, que nós estamos terminando. Estamos mesmo, tá, pastor Vanderlan? Tá? 12, 24. 12, 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então qual é o décimo? Eu vivo quando estou morrendo. Tá bom, eu ia colocar, vivemos pelo morrer, mas eu vivo quando estou morrendo, dá no mesmo, né? Amém? Então você percebe que o grão de trigo ele precisa morrer para que haja vida dentro da minha casa, para que haja vida no meu negócio. Precisa morrer.
Então, qual é o evangelho que não dá comichão nos ouvidos? O evangelho que não dá comichão nos ouvidos deveria ser o evangelho de cruz, o evangelho que te leva à morte. Esse é o evangelho. Mas esse é o evangelho, segundo as escrituras, no fim dos tempos, vai dar comichão no ouvido das pessoas, porque elas vão procurar mestre para ensinar aquilo que elas querem ouvir. E eu não quero mestre que me ensine aquilo que eu quero ouvir. Eu quero mestre que me ensine o caminho certo. E qual é o caminho certo, igreja? O caminho da cruz. Não tem outro caminho. Então querem facilitar a coisa removendo a cruz? De jeito nenhum. Então vai haver prosperidade em abundância na minha vida e na minha casa, em tudo aquilo que eu fizer? Vai! Mas eu preciso ser um grão de trigo disposto a morrer. Porque quando eu morro, aquela semente ali, meu irmão, estrala. Vai gerar muitos outros. Então, onde está a minha prosperidade? Está na minha mortificação. Diga comigo, a prosperidade que Deus tem para mim está na mortificação da minha vida carnal. Amém? Simples, né? Então fechamos alguns paradoxos. Mas eu não posso deixar de ler. Deixa eu ver se é. Espera aí. Isso. Filipenses capítulo 1. Olha só. Versículo 19 diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, em que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, olha que lindo, olha que lindo, olha que crente, olha que cristão. Ele não está dizendo que ia morrer. Ele estava dizendo o seguinte, para mim, o viver nessa terra é Cristo, e o morrer é lucro. Ele é um coração, porque ele continuou: entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir. Olha Paulo falando. Você já sentiu o desejo de partir? De ir embora para sua terra, para Nova Jerusalém? Ele está dizendo, por um lado, eu estou constrangido, tenho um desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha que mentalidade. Mas por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça aqui, no corpo. Então essa frase é uma frase muito forte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Amém? Então nós fechamos, né, pastor? Nós fechamos. Agora eu quero